Olá, seja bem-vindo a mais um Disaí. Hoje nós temos um convidado da área de compliance, é o Felipe Melo. Felipe é diretor de ética e compliance de uma multinacional, uma empresa internacional de mineração, gigante do mercado, e tem bastante experiência nessa área e vai falar para a gente de ESG, que é um tema super atual, que é preocupação para os investidores e para todos os que lidam nessa área de inovação, de private equity, venture capital e investimento, né, em inovação e startups também. Bom, seja bem-vindo, Felipe, é um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria que você começasse falando para o nosso público um pouco sobre a sua história, né? Como é que você entrou nessa área de compliance? Que caminhos são esses, né? Diretor de ética é uma responsabilidade, ainda mais num mercado que a gente sabe que é tão complexo, de você conseguir conduzir esse tema com galhardia. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Claro, é um prazer. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui, acompanho as suas entrevistas e essas conversas com muito interesse. Então, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. E em relação à minha carreira, eu comecei em auditoria, fiz uma carreira de mais de 20 anos em auditoria, e as empresas acordaram por uma necessidade de investir em compliance, né? Compliance como uma área mais aberta. Assim, não necessariamente é um tema novo, né? Você vê que o Corporate Social Responsibility, a responsabilidade social corporativa, é um tema muito antigo. E você vê lá que a base dessa responsabilidade, a responsabilidade econômica, de gerar emprego e tal, logo na sequência, em fazer aquilo que é correto, fazer as coisas de forma correta, e depois sobe para um ponto onde você tem que fazer o que é certo, né? Fazer a coisa certa. Então, não é só fazer as coisas direito, mas fazer aquilo que é correto. Então, a responsabilidade social não é uma coisa nova, mas vem crescendo com o tempo, tem uma série de demandas, e tem história desde o século XVIII, que você vem com essa responsabilidade social corporativa crescendo. Então, em 2016, eu aceitei esse desafio de ser responsável pela área de ética nessa empresa multinacional, e é muito legal, é muito desafiador. Primeiro, a partir da concepção, né, do que é ética. Eu já ouvi de tudo, ética, cada um tem a sua, ética, você aprende em casa, não sei o quê. Então, tem muito dessa teoria, né? Mas, na verdade, quando nós trabalhamos numa empresa, os profissionais, os executivos, os membros do board, eles têm que seguir um certo direcionamento, que são associados à alma da empresa, aos valores, aos princípios. Então, é um desafio muito interessante, desafios de questões geográficas, de questões culturais, de percepções diferentes ao risco. Você tem funcionários que trabalham de forma operacional, né, na mina, enfim, nas fábricas, e você também tem que lidar com os membros independentes do board. Então, é muito desafiador. Eu sei que eu não sou o único profissional com esses desafios, tenho trocado bastante figurinha, aprendido com meus colegas também, e é um caminho constante. E eu acho que assim, o que dá força a essa nova, a esse enfoque na questão de compliance, não só de fazer o que é legal, mas fazer o que é correto, fazer a coisa certa, não fazer só fazer certo as coisas, mas fazer as coisas certas,
começa a ganhar uma nova dimensão da questão de ouvir o que as partes interessadas precisam, escutar as necessidades das partes interessadas e alavancar essa questão da responsabilidade social corporativa para um novo aspecto, onde a gente tem que entender que nós temos, todos estão de olho, o teu stakeholder principal não é só o board, você tem a forma como você afeta as comunidades, como você afeta os seus clientes, a natureza do seu produto, isso tem remodelado o negócio nas empresas. Você acha que tem a ver também com o grande peso que a reputação tem hoje para as empresas, para os negócios? É fundamental, sim, totalmente ligado. A questão é o seguinte, a reputação de uma empresa é o que vai proporcionar a licença social, a licença de operação social. Sem ela, você não vai ter o apoio do governo, não vai ter o apoio das comunidades, você não vai conseguir investidor, de repente as pessoas não vão querer se associar a empresas e a pessoas, né, que têm um histórico negativo reputacional. Todo mundo, né? Quem é que quer ter um parceiro de negócio que tem uma imagem, né, que não é positiva, que vai relacionar a sua marca nesse sentido. Então, assim, Flávio, é uma coisa que começa a crescer e não tem muito limite. E você começa a testar novas barreiras. Na questão de joint venture, você não vai fazer uma parceria com um cliente com uma reputação ruim. Afinal de contas, sua empresa tem que buscar parceiros que dividam, né, ou compartilhem dos seus princípios éticos. E isso é muito interessante. Você vê essa mudança do mercado, os avanços, a questão de estar na mídia, e embarcam até outras questões, né, com a mídia social, o que passa na vida de uma pessoa e tal, está tudo registrado e está rapidamente na internet com vários acessos. Então, essa reputação, ela é a base do negócio. Sem uma reputação forte, você não vai conseguir parceiro, você não vai conseguir cliente, você não vai conseguir empregado. Quem quer trabalhar para uma empresa com um histórico ético negativo, né? Ainda mais nessas novas gerações, tem um certo ativismo positivo. Você vai lembrar que alguns anos atrás, o ativismo assim, dos investidores poderia até ser: olha, eu não quero investir em energia, combustível fóssil, né? Eu não quero investir em indústria de cigarro, né? Você começa a ter uma seleção, mas isso ainda assim é reativo, né? Você vê, bom, eu não vou investir, não necessariamente resolve o problema da sociedade, né? Quer dizer, aquela empresa continua lá. Mas agora você vê um ativismo muito mais positivista, que é: eu quero investir numa nova tecnologia de energia, né? Eu quero investir em programas de saúde, né? De saúde mental e tal. Então você vê um câmbio, né, ao longo de todos esses anos, essa questão do que a sociedade precisa, e as empresas têm que estar relacionadas, têm que estar agora com essa visão de stakeholder, que é uma visão muito mais ampla que no passado, e entender muito bem as necessidades dessa nova sociedade. Você está falando, eu estava me ocorrendo o seguinte, quer dizer, na verdade, a gente vê um movimento do mercado, que eu digo, empresas investidores, no sentido de atender a um novo comportamento de consumo. Quer dizer, a partir do momento que esse consumidor ele fica mais exigente, ele tem mais consciência ao consumir e a repercussão da imagem efetivamente faz diferença
na lucratividade do negócio, então a gente tem um movimento de maior resposta, né? Ou uma resposta mais rápida do mercado em relação a isso, né? Que era uma coisa que não havia uma preocupação tão constante assim, né? Sobre o que vai ter isso. Quer dizer, a gente vai cair na questão da reputação mais uma vez, né? Então, a importância da reputação da marca para você poder realmente direcionar ações que façam sentido nesse caminho de sustentabilidade e que você tenha todo um respaldo empresarial para isso, né? E aí você tem questão. Desculpa, fala. Não, pode concluir. Não, eu queria dizer o seguinte, que para você medir isso, então, devem ter indicadores específicos. Como é que a empresa faz para medir isso? Tem vários indicadores, e eu diria que ética é totalmente voltada para resultado, tá? Eu vou voltar um pouco atrás, porque não é só necessariamente um resultado, você tem uma série de questões que são aplicadas. Vamos voltar muitos anos atrás, em 1700, lá nos Estados Unidos, onde os investidores começaram a pensar, olha, eu não vou investir em empresas que utilizem mão de obra escrava. Pronto. Então, está aí lançada a primeira responsabilidade social. Quer dizer, não vamos fazer esse tipo de investimento. Se você trouxer, por exemplo, os mais recentes, você pode ver ativismo de moda, né, que não querem a utilização de pele de animais. A indústria de cosméticos faz testes com animais. Podemos pegar exemplos de países, foi o que aconteceu com a África do Sul, né, lá nos anos 70, onde houve um boicote mundial para forçar um tratamento igualitário entre os nativos sul-africanos e os colonizadores. Então, você vê a força que tem a sociedade em modificar os negócios. Então, é muito amplo, é muito amplo. E tem alguns outros dados estatísticos que 1/3 das empresas abertas, em uma pesquisa recente, disse que 1/3 dessas empresas mudaram seu modelo de negócio para adequar a questões de meio ambiente, as questões sociais e as questões de governança. Então, é um impacto muito grande, é um impacto muito grande. E essas empresas são mais de 20 trilhões de dólares que estão utilizando esse tipo de métrica para fazer investimento. Eu posso mencionar diversos fundos, diversos investidores, inclusive aqueles, né, mais pesados de Nova York. Estou falando de, por exemplo, BlackRock, de utilizar, fazer pesquisa para ver quais são os indicadores de sociedade. Tem outros, por exemplo, o Fundo Soberano da Noruega. Pararam de investir em empresas que têm relacionamento com danos ambientais e até questões de combustíveis fósseis. Você consegue eliminar umas 15 ações do fundo. E é um fundo também trilionário. Então, tudo isso você começa a ter esse indicador de longo prazo, é uma visão de longo prazo, que as empresas vão ter que se acertar e buscar entender essa demanda que vem dessa nova geração, dessa nova sociedade. Você está tocando um ponto que a gente no DIS trabalha muito, porque a gente é distrito de inovação e sustentabilidade, né? Então, desde o nome, a gente acredita que a inovação não acontece se ela não vier atrelada ao conceito de sustentabilidade. Não é só inovar por inovar, você tem que inovar com essa visão de sustentabilidade de negócios. E a área de energia, por exemplo, é uma das áreas onde a gente tem atuado com uma certa frequência e a gente trabalha bem com alguns parceiros ali também, e a gente observa exatamente isso, quer dizer, hoje todo mundo sabe que o combustível fóssil
tem dias contados. Então, como explorar da melhor forma esse resíduo que ele tem, sem você oferecer mais prejuízos, né, à sociedade em geral, ao meio ambiente, essa coisa toda, e ao mesmo tempo investir pesado em formas sustentáveis de energia. Então, a gente vê todos os players do setor, eles estão voltados para isso, né? Mudaram a sua visão de negócio, a sua estratégia de negócio e vem trabalhando nesse sentido. E são indicadores os mais diversos, quer dizer, a gente usa, né, para medir inovação, indicadores que vão desde do ROI, que é o clássico, né, até o RONE, que a gente chama, que é o que você deixou de ganhar por não ter investido, né? E fora outras métricas que a gente utiliza para exatamente poder fazer uma gestão de inovação e sustentabilidade alinhada com a realidade, que possa trazer resultado para o negócio, né? Não só em termos financeiros, mas em termos de reputação também. Então, tem tudo a ver com isso. A questão é essa, nós estamos em um momento de transição. Você imagina se, de repente, todas as empresas parassem agora de usar combustível fóssil? Muitas cidades ficariam sem energia, algumas não conseguiriam ter calefação, tem uma série, então tem que ser uma coisa muito bem estruturada. Mesma coisa falar, todos os carros agora vão ser a bateria. Aí não dá, né? Então tem que ser um plano estruturado, quer dizer, não dá para negar o caminho. Agora vamos traçar como a gente chega lá, né? Vamos fazer isso de forma estruturada, sem que não haja prejuízo àqueles que dependem exatamente desses combustíveis ou essa forma de energia. E assim, é uma mudança, né? Lembra dos carros que passaram a ter airbag também, tinha um tempo, tem que ter esse tempo, tem que ter. E eu entendo que talvez os investidores já queiram fazer a mudança. Bom, agora eu vou investir numa empresa que já está preparada para isso, né? Então, é todo um conjunto. Não dá para ir só numa frente, né? Para haver essa transformação e ele ganhar um retorno desse novo resultado. Cara, isso é muito legal. A gente vê na indústria de mineração exatamente isso, né? Quer dizer, nós começamos a investir nessas baterias, né? Pensar quais são as matérias-primas que vão nessa bateria, gerar carro elétrico e tal. Ao mesmo tempo, tá bom, não vamos mais... Né? Tem várias empresas nesse sentido, não vamos mais fazer investimento em carvão, ou vamos zerar o nosso footprint em determinado período, né? Então, você começa o desenvolvimento de novas tecnologias que vão possibilitar uma transição sustentável, porque você eliminar totalmente uma atividade para começar outra sem estruturação, você cria aí uma interrupção perigosa. Mas o importante é todo mundo que eu converso, sabe, não, é isso mesmo, esse é o futuro. Agora, como a gente chega lá, a gente tem que traçar o nosso caminho. Todos esses pactos, né? O Pacto Global da ONU faz diferença, os compromissos assumidos de forma global são muito importantes. Dentro das empresas, é importante participar dessas ações coletivas. Isso, as empresas têm que ter uma participação na política de transformação. Então, não dá para ser parte do caminho, de seguir totalmente. Tem essa característica de responsabilidade social das empresas de buscar novos caminhos, de buscar sustentabilidade, porque isso tem valor. Olha só, eu não desconfio da bondade dos seres humanos, dos investidores, nem de Wall Street. Eu acredito que todos querem um mundo melhor. Mas
é porque tem valor. Tem valor. Se você pegar os indicadores, tem vários indicadores hoje em dia. A Bovespa também tem. Você pode pegar lá os indicadores da Dow Jones, vão ter lá as empresas do World Index. E você tem lá a FTSE for Good, na Inglaterra. Toda vez que você compara essas empresas com os demais ativos do mercado, elas têm um descolamento. Elas remuneram melhor o acionista, remuneram melhor o investimento. E aí tem uma questão que eu imagino, minha visão, de uma questão de hábito transversal. Porque quando você faz alguma coisa que é positiva, vamos supor, você começa a ir à academia, né? Só dar um exemplo. Começa a academia. Na semana seguinte, você está gostando da academia, está funcionando, estou me exercitando, aí, de repente, você para de fumar, né? Aí já começa um novo hábito. Aí você começa a comer melhor. E quando você está vendo, você está falando disso com os seus colegas, está falando como a vida é melhor, você tem mais energia. Então, tem alguns hábitos transversais, sem querer me estender muito, até a cidade de Nova York utilizou isso. Teve um hábito transversal de não aceitar pequenos delitos. Então, isso começou a transformar a cultura da cidade, lá nos anos 80 até agora. Então, você vê como é importante essa questão de criar hábitos saudáveis, corporativos, pessoais e de ordem pública, para você direcionar a transformação. Para você mudar comportamentos e hábitos, você tem que ter incentivo, estímulo, mas também tem que ter, vamos dizer assim, uma certa regra a ser cumprida, né? Aí que entra, eu acho, esse conceito forte do compliance, da conformidade, porque é onde você pode abrir uma brecha para exatamente punir quem sai desse contexto. Quer dizer, de um lado eu dou conhecimento, conscientização e incentivo, e do outro eu tenho restrições e retaliações para quem não se adequa a esses modelos. Então, a empresa tem que o tempo todo trabalhar dentro da sua conduta com esse patamar, quer dizer, não é, falando um pouco de gestão de pessoas também, não é só eu simplesmente dizer quais são as regras de compliance, eu, na hora de remunerar melhor aqueles colaboradores que, de alguma forma, entregam resultados voltados a isso, dentro dessas políticas, né? O que tem, ou punindo também aqueles que saem das regras de ética, né? De ética. Você sempre tem ali os dois caminhos, né? Do benefício e aquele da punição. Tem vários fatores que deveria uma pessoa seguir compliance, seguir as regras. Um porque é importante para a empresa, protege a empresa, mas também protege a pessoa física, né? Você vê quantos executivos, você pega aí, tem uma lista enorme de executivos brasileiros, CEOs, donos de império, que foram parar na cadeia. Ninguém quer isso. Então, tem um argumento aí que, quando os executivos vão para treinamento de compliance, que não é só porque isso é importante para a empresa. Isso é importante para a empresa, mas é importante para você também. Porque se algo der errado na empresa, se a empresa te orientou a fazer certo e você não fez, você vai ter uma complicação. E aí, eu só para pegar um gancho, que é o seguinte, a ética, a reputação ética, ela é um ativo caro. Pensa nisso, para criar uma reputação ética. Quanto custa criar uma reputação ética? Né? Não é rápido, você pode ter o dinheiro que for, mas você não vai conseguir criar uma reputação ética do zero. Você vai investir para chegar para ter um nível de reputação elevado, e é um ativo completamente frágil. Você perguntar quanto custa criar uma reputação ética, um valor elevado, né? Quanto tempo grande. E para destruir uma reputação ética,
basta uma coisa, basta bem. E fazendo uma outra analogia, as questões... E quando você tem um ativo que é caro, que demorou para você conquistar e é frágil, o que você faz? Bom, vamos fazer aqui um parâmetro com um carro. Tem várias pessoas que não têm seguro de carro, mas se você tem um carro, você preza do seu carro, vai fazer o quê? Eu vou fazer manutenção preventiva e eu vou fazer um seguro do meu carro. Eu acho que na questão de ética, essa comparação, ela vem bem, porque é um ativo caro, importante, vai te afetar, pode ser até um fator de continuidade de negócio, então vale a pena investir, fazer a manutenção da sua ética, faça a manutenção da sua ética. Poxa, não é só fazer um vídeo falando, é o CEO, aí ele lê lá o script, não é isso, é um negócio muito maior, é realmente ter uma cultura voltada para fazer o que é certo, né? E que as pessoas não tenham medo de falar sobre aquilo que é certo. E buscar, assim, né, na nossa comparação, a questão do seguro, é justamente tentar buscar certificações, incentivar um programa de compliance, incentivar as questões de meio ambiente, sustentabilidade. Não pode ser só da porta para dentro, são questões que vão além das pessoas com quem você se relaciona, dos fornecedores que você vai contratar, dos seus parceiros de negócio. Cria uma complexidade muito grande, mas eu tenho certeza que esse é o caminho. E existe, assim, algum tipo de certificação de ESG? Por exemplo, fundo de investimento, fundo de crédito, tem o rating, né, se aquele crédito é bom ou não. Você tem agências reguladoras que dão notas e certificações sobre ESG? Existe? Tem uma série delas. Não, tem uma série delas. E empresas grandes têm que lidar com mais, principalmente, assim, os investidores nos Estados Unidos, eles usam muito a base do Sustainalytics. Não é para fazer propaganda, só citar como exemplo, mas tem uma série de outras que fazem geração de informação de ESG. Você tem os índices, você tem tanta plataforma com critérios diferentes. E o que é legal é o seguinte, não é só preencher um questionário de self-assessment, tem uma auditoria. Então, nessas questões, né, na empresa que eu trabalho, nós usamos o Dow Jones Index. Então, a gente participa exaustivo, nós somos auditados e tal. Eles são bem independentes na comparação. Assim, tem outras, né? Tem outras que os próprios investidores indicam. Gostaria que você participasse do assessment do ESG dessa empresa. Esse é o modelo. Às vezes fica muito difícil dizer não. Mas o interessante essa questão da transparência. É muito importante. Mesmo se você não tiver completamente aderente a todos os modelos, o modelo de negócio, uma questão de avanço, né, de uma jornada, é muito importante você estar envolvido e entender. Porque, Flávio, é o seguinte, todas as empresas vão perguntar quantas pessoas vocês treinaram num treinamento online, né? As pessoas vão falar, sei lá, tantas. Mas e daí? Tem que fazer. Mas como é que isso gera um resultado ético? Né? Como é que isso se transforma na sua pesquisa de empregados, na sua mídia negativa, na percepção dos seus clientes, na percepção dos seus investidores? Então, tem que ter essa visão de resultado. Não é só, poxa, eu treinei 1.000 pessoas. Tem que monitorar, né? Em campo. Tem que ir a campo monitorar para poder ter o sentimento correto de como isso está sendo implementado, né? Não adianta fazer aquele quiz depois do treinamento online, né?
Normalmente, treinamento online vem com um quiz no final para ver se a pessoa aprendeu direitinho. Isso não é a mesma coisa que você tá lá numa negociação, numa mesa de negociação com o fornecedor. Então, tem que ter outra métrica. Vou te dar até um exemplo. Vou usar até um modelo que foi desenvolvido no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que eles têm um modelo muito legal, que é assim, né, de implantação do FCPA. Eu acho que se aplica de forma geral, né? Primeiro está bem desenhado? Está bem desenhado? Os seus processos de compliance estão bem desenhados? Primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, você tem, os seus processos acontecem de fato, os processos estão lá, estão acontecendo, não é só um desenho. E, por fim, eles trazem uma questão interessante, que é o seguinte, tá bom, e na prática? Você está investigando que chega pelo canal de denúncia? Quantas pessoas você fez lá os disciplinary actions da evolução dos seus casos, né? Ou nada aconteceu na sua empresa, né? Você tem isso tudo e nada aconteceu. Quantas pessoas você desligou? Quantas pessoas... como é que você quantifica isso, né, no teu dia a dia? Então, tem questões bem interessantes. Melhorias, discussões em boards, né, nos conselhos de administração. Tem muita coisa bacana. É importante medir o progresso do programa, né? Mas não pode perder o olho, não pode desligar totalmente daquilo que é o outcome, né? Que é ser uma empresa honesta, uma empresa que não tolera comportamentos contrários aos seus valores. Isso valoriza amplo, saúde, segurança, meio ambiente, enfim. Tudo isso. É um conjunto. Eu não consigo perceber, por exemplo, uma empresa que eu só, no caso de corrupção, né? No Brasil a gente tem uma linha de corrupção que envolve práticas de governo, tipo agente público. Eu não consigo imaginar alguém que é meio ético, né? Ah, não, quando eu trato com o governo eu vou ser ético. Na relação com a empresa privada, aí eu tenho mais tolerância. Tem algumas restrições, né? Tem parte de uma cultura, né? De fundamentos sólidos, de compliance, de liderança, de cultura. Acaba sendo, na verdade, o comportamento ético, ele acaba sendo, na verdade, uma coisa que ele se confunde até no ambiente pessoal e no profissional, né? Quer dizer, se a pessoa é ética. No outro dia eu ouvi uma frase, lembrei agora quando você mencionou isso, do meio ético, né? A pessoa dizendo assim, não, mas é uma boa pessoa, só que na empresa é muito competitivo e faz isso, isso e isso, que não é ético. Aí eu disse, como é que é uma boa pessoa, é uma pessoa com moral, ética, respeitável, se na empresa tem esse comportamento? Ali é onde ela está sendo medida de fato, né? Onde ela está sendo estressada no limite e que ela se permite esse tipo de atitude. Então, na verdade, ou você se abre para, vamos dizer assim, possibilidades de manobra, né? Que o nosso jeitinho brasileiro é um problema cultural que a gente tem com isso, ou você realmente tem uma consciência ética. Eu gosto de usar esse termo, não é nem um comportamento, porque na verdade você tem que ter consciência ética, né? E trabalhar dentro desse sentido. Agora, Felipe, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria te fazer uma última perguntinha. Nós temos muitas pessoas que assistem o programa que são do ecossistema de inovação, são startups, são microempreendedores, empresas familiares. E aí eu queria dizer para você o seguinte, essas empresas que não são do tamanho de uma multinacional ou uma grande empresa que tenha uma capacidade de investimento e de ter, de repente, uma prerrogativa
de tratamento, né, com essa questão de ética, compliance, ESG. Como que você acha que eu, na minha empresa familiar, no meu pequeno negócio, eu posso começar a ter práticas e modelos de gestão que realmente façam diferença para eu poder estar preparado numa oportunidade de receber aporte de capital? Muito legal. Legal, eu acho que é a realidade mesmo de várias empresas, inclusive aquelas que estão pensando em buscar investidores internacionais, expandir. Até na empresa onde eu participo da diretoria, que é uma empresa de consultoria, essa empresa auxilia, e auxiliamos, temos alguns casos onde nós ajudamos alguns clientes a se prepararem para buscar esse tipo de investidor, de ter uma certificação. Existem algumas certificações que são fáceis de serem identificadas, né? E não necessariamente vão demandar muito investimento financeiro para adequação. Por exemplo, a ISO 37001, esses estándares internacionais, eles são todos muito bons. Você também pode buscar certificações ou buscar compliance com regulações internacionais. Aí, regulações voltadas, por exemplo, as principais, né? A interna é o guia da CGU, né? Seguir o guia da CGU. Lá fora, você pegar o guia do Departamento de Justiça americano, né? O DOJ, o FCPA. Da Inglaterra, é o UK Anti-Bribery Act, do Ministério de Justiça. Mas isso tudo é o seguinte, eles são todos muito parecidos, porque trata de um arcabouço legal, né? Um arcabouço assim, de diminuição de probabilidade. E essas empresas, elas consideram muito isso. Qual foi a real capacidade da empresa em evitar um acontecimento ruim? O investidor, ele preza muito por isso, né? Quer dizer, isso também demonstra uma série de preocupações éticas da direção, né? De entendimento dessa direção. É importante, se você fosse falar para os empresários, é o seguinte: não menospreze a sua reputação ética. Não menospreze. Ela é muito importante e ela pode ser destruída facilmente em um escândalo, acabar com o seu negócio. E para os investidores, tentar buscar exatamente isso, empresas que entendam, né, que se preocupem, que mostrem preocupações com indicadores de meio ambiente, de sustentabilidade, de governança no geral, e como isso faz parte das decisões. Assim, por fim, se eu pudesse fechar, eu diria o seguinte, que a reputação ética é um ativo muito importante, muito frágil, que se você não tiver uma reputação ética, você não vai conseguir pessoas que trabalhem para você, que trabalhem com você, que você trabalhe para elas. Então, em resumo, é o seguinte: sem ética, sem negócio. Ética é uma condição principal para você sustentar. Um negócio lucrativo sem ética é passageiro. Então, invista nessas questões éticas, tenha pelo menos a visão do que é importante, como as decisões são feitas, como você se comunica com o seu empregado e com as outras partes interessadas, porque elas contam. Então, isso tudo vai fazer parte desse ambiente ético dos empresários e investidores. Adorei essa frase, sem ética, sem negócio. Vou mandar fazer um plástico para entregar por aí. Porque, mas você sabe, eu ouvi de um grande empresário, desses que são, assim, marca brasileira, que não tem negócio bom com gente ruim. Ele falou isso e realmente isso foi
uma frase que a gente trouxe para as nossas políticas de gestão. Nós fizemos uma parceria há uns anos atrás e foi para a gente uma parceria muito importante, porque era uma empresa muito maior que a nossa, e ele fez esse comentário na mesa e eu nunca mais esqueci, e a gente internamente na empresa, no DIS, a gente está sempre comentando isso, falando, porque realmente é a verdade, né? Não tem negócio bom com gente ruim, não tem negócio sustentável que dure, né? que tenha credibilidade, se não houver um comportamento ético. E aí, para completar, não há inovação sem sustentabilidade. Só para a gente arrematar aqui com as frases e slogans de hoje. Felipe, muito obrigada. Muito esclarecedor. Foi ótimo o nosso papo. Acho que ESG não é uma nuvem passageira, é uma coisa que tende a crescer, veio para ficar. Então, tem que ser uma preocupação de todas as empresas. Então, não é uma questão de minha empresa é pequena, isso não cabe aqui, cabe sim. Tem que começar quanto mais cedo, quanto menor a empresa começar, melhor, para aquilo já o negócio ir crescendo dentro de um padrão que já é aceitável pelo mercado, que você já consegue captar recursos, já consegue fazer bons negócios. Muito obrigada, Felipe. Estaremos em breve juntos para falar de outros temas. Vou usar você agora para poder tirar algumas dúvidas também sobre essa questão de compliance. E foi um grande prazer ter você aqui com a gente. Bastante esclarecedor. E você, da mesma forma. Tá. E você aqui que ficou com a gente até agora, ouvindo o nosso debate sobre ética, ESG, a importância da sustentabilidade nas organizações. Esperamos vocês no próximo Diz Aí. Não deixe de curtir, não deixe de deixar seus comentários para que a gente possa trazer temas que realmente sejam mais interessantes para o seu negócio, que sejam mais aderentes àquilo que você está enfrentando de preocupação no momento. E fique com a gente, inscreva-se no canal para ser alertado de tudo que a gente estiver fazendo de novidade, ok? Muito obrigada pela sua atenção. Até o próximo Diz Aí. Obrigado, Flávia. Obrigada.